alunos, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do primeiro termo do EJA, aqui do ensino médio. Eu sou a professora Priscila e hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito do nosso papel dentro do meio ambiente. E para a gente falar aí a respeito do meio ambiente, eu chamo o meu companheiro e parceiro, o Giba. E aí, Giba? Oi, tudo bem, Priscila? Tudo bem, nossos estudantes aí do primeiro termo da EJA com a gente aí, essa aula sobre meio ambiente, que é muito importante hoje, um tema aí atual com relação às mudanças climáticas também, né? Exato, a gente vai falar também um pouquinho aí a respeito das mudanças climáticas, né, Giba? A gente vai dar aí vários exemplos a respeito das mudanças climáticas, de como nós, seres humanos, a gente pode interferir no meio ambiente. Inclusive, a gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos. Olha só, isso daí vai ser importante. Legal. Justamente porque a gente vai falar como nós, seres humanos, interferimos, então, nos ciclos, né? Então, aí, para vocês, a nossa aula de hoje, o título da nossa aula é o Eu e o Meio Ambiente. E aí, olha só, os objetivos, então, da nossa aula, né? Então, o que a gente vai ver hoje? Então, nós vamos compreender, então, o que são os ciclos biogeoquímicos. A gente vai entender como ocorre o ciclo da água e do carbono e vamos também compreender como o ser humano pode interferir nesses ciclos. Então, olha só, o mais importante é que na aula de hoje a gente vai ver dois dos principais ciclos, né? A gente não vai ver todos os ciclos, até porque a gente tem bastante ciclo aí para estudar, mas dois dos principais, que é o ciclo da água e o ciclo do carbono. E justamente nesses dois ciclos, né, Giba, é onde nós, seres humanos, é onde a gente mais interfere em relação ao ambiente. E aí, gente, olha só, para vocês também, como então acompanhar as nossas aulas, né? O que é mais importante, né, para vocês acompanharem as nossas aulas? Então, primeiro de tudo, identifica a aula com a data e o título. Então, a aula de hoje, coloca lá a data de hoje e o título, né? Faça suas anotações no caderno, daquilo que a gente estudou, faça suas anotações, os seus esquemas, tire as suas dúvidas com os seus professores que estão aí também para ajudá-los a responder as questões e as suas perguntas e também resolva as atividades que são propostas. Isso vai ser super importante para que você consiga então acompanhar o nosso curso e para que você também consiga saber em que ponto do conteúdo você está em dúvida, para que você consiga então solucionar aí com o seu professor aí da sua escola. Então vamos começar, né, Giba? Vamos começar com tudo agora, né? Começa com tudo aí, um tema muito bacana para os nossos estudantes. É isso aí, né? Então, para a gente já começar então a nossa aula de hoje, olha só, então o que nós vamos aprender? A gente vai ver primeiro então o que são os ciclos biogeoquímicos, vamos estudar o ciclo da água e do carbono e vamos ver aí algumas das interferências do ser humano nesses ciclos. Para a gente começar com tudo, tem aí uma pergunta para a gente pensar um pouco aí a respeito, né? Vocês provavelmente já ouviram falar a respeito dos ciclos biogeoquímicos, mas o que será que são esses ciclos? Então tá aí para vocês pensarem, né? 1 minutinho e meio, tá bom para pensar, né, Giba? Tá bom. 1 minutinho e meio e a gente já volta. Give me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak. Got his song on repeat. A sucker for his love. He fits me like a glove. He's my favorite. Can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin.
Muito legal, hein? Muito bacana aí essa pergunta. Eu acho que tem a ver, o pessoal está comentando, tem a ver com relação a, por exemplo, o ciclo com carbono, com hidrogênio, porque bio, né, tem a ver com vida também, né? Então, Exato. bio é vida, gel, terra, né? Então tem um ciclo aí que está sempre se transformando na terra, sempre né? Tem a ver com isso aí, né? Sim, tem tudo a ver, Giba, né? Os nossos alunos aí estão afiados, né? É justamente isso, né? Quando a gente fala num ciclo biogeoquímico, a gente fala em algo cíclico mesmo, né? Então, algo que se transforma ao longo do tempo. Então, começa de um jeito, passa por diversas transformações e volta ao início. Mas, para a gente ter uma definição bonitinha, né? Então, do que é o ciclo biogeoquímico, então tá aí para vocês aí na tela. Então, ciclos biogeoquímicos são os processos nos quais os organismos eles retiram da natureza os elementos químicos para serem utilizados, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Então, como a gente bem mesmo frisou, né? Se a gente tem, por exemplo, lá o ciclo da água, então é uma maneira onde nós, ou a natureza em si, retira, então, a água do meio ambiente e depois devolve essa água para onde ela retirou. E da mesma coisa do carbono, né? Seria uma maneira de como utilizamos o carbono e como devolvemos o carbono para a Terra. Então, por isso, a gente fala em ciclo, né? Que é algo que tem um início, passa por diversas transformações e volta para aquele mesmo ponto aonde se iniciou. E como você bem mesmo falou, né? Biogeoquímico tem a ver, então, com os elementos químicos que também fazem parte da vida. Da vida. Então, essa transformação constante é bom ter esse padrão, né? Manter esse padrão de transformações para a gente continuar aí nessa questão da vida, né? Exato, perfeitamente. E aí, justamente quando nós, seres humanos, ou quando acontece alguma catástrofe que interfere, então, nesse ciclo, né, que rompe algum elo dessa cadeia, é onde a gente vai ter aí as interferências, é onde a gente vai ter as modificações climáticas, as alterações, então, o desequilíbrio, então alterações no padrão de chuva, né, alterações, por exemplo, no padrão temperatura, dos elementos químicos também que compõem o ar atmosférico. Então, todas as nossas ações interferem nessas questões. E aí, gente, olha só, né, para vocês, então, quais são os principais ciclos biogeoquímicos? Então, temos aí o ciclo da água, o ciclo do carbono, esses dois a gente vai olhar hoje com mais atenção, né? Mas a gente tem também o ciclo do oxigênio, do nitrogênio, você também lembrou muito bem do ciclo do hidrogênio. Então, a gente tem diversos ciclos, só que hoje a gente vai ver principalmente o ciclo da água, que está aqui destacado em azul, né? Azul. E o ciclo do carbono, que está destacado em verde. Então, olha só para vocês, então, como acontece o ciclo da água. Então, vou até pedir o auxílio aqui da minha lousa. Então, vamos ver aí como que acontece o ciclo da água. O que é importante, então, a gente ressaltar? Primeira coisa, tá aqui, né, gente? Olha, na evaporação. Então, a gente tem um processo químico, na verdade, é um processo de mudança de estado físico, né? Onde a gente tem a água no estado líquido, que então, pelo processo de evaporação, ela se transforma em vapor d'água, e aí ela, né, quando ela se transforma em vapor d'água, ela chega e forma as nuvens. Então, a água evapora, lá no céu tem a formação das nuvens, e logo quando tem a formação das nuvens, essa nuvem, essas gotículas de água que formam as nuvens, elas podem precipitar, né, e cair em forma de chuva. E aí a gente não tem também só a evaporação da água, que estão aqui, olha, nos oceanos ou nos rios, né, e lagos, aqui também, como a gente pode ver. Mas a gente tem a evaporação da água também aqui da vegetação. Isso é importante porque os vegetais transpiram, né? Os seres humanos, nós também transpiramos. E essa água que sai do nosso corpo através da transpiração, ou através até mesmo do processo de respiração, ou seja, quando a gente respira, além da gente soltar o gás carbônico, a gente também libera a água. Então, esses processos de transpiração e respiração também auxiliam aí no ciclo da água. Essa água, então, que, né, é liberada do nosso corpo pelo processo de transpiração, ela também evapora e também auxilia na formação
das nuvens. E aí, gente, olha só, quando tem a formação das nuvens, aí aqui, né, a gente tem o processo de precipitação, que é a formação da chuva. Só que a gente tem que lembrar também que não cai só chuva do céu, né? Cai também granizo, também neva, mas aí a gente tem, na verdade, né, ô Giba, você aí que manja das físicas e das químicas da vida, a gente tem aí essa mudança na temperatura, né, na verdade. Que aí essa mudança aí, a temperatura está ligada realmente a esse ciclo, né? Quando você tem uma interferência nesse ciclo, lembra que a água, o vapor, né? A água ali consegue o quê? Fazer um equilíbrio da temperatura da Terra, né? E aí você tem essa quebra e acontece o que estamos vendo hoje, né? A estiagem, Exatamente. Calores extremos e assim por diante. Exatamente. E aí quando chove, né, granizo, né? Fala, tá caindo gelo do céu, né? Quando chove granizo, é justamente quando lá no céu a temperatura está baixa, né, em relação a quando a água evaporou. E aí, ao invés de formar as gotículas, essas gotículas elas se unem e formam, na verdade, pedrinhas de gelo, né? Acontece um fenômeno de solidificação, né, também, né? Exato, que aí forma, que aí você tem uma outra mudança do estado físico da água, que é a solidificação. Muito bem. Bacana. E aí, gente, quando essa água, então, pela chuva, né, ela cai, ela escorre, né? O que ela vai acontecer? Pode acontecer algumas coisas. Ela pode simplesmente aqui, olha, infiltrar na terra. Quando ela infiltra na terra, ela cria, né, o que a gente chama dos lençóis freáticos, que isso é super importante porque é uma forma da gente armazenar água na terra dessa forma, né, através dos lençóis freáticos. Ou simplesmente a chuva, se a gente não tem essa cobertura vegetal aqui, olha como a gente tem aqui, se a gente não tem essa cobertura vegetal, a água pode simplesmente escorrer pelo solo e aí a gente tem os processos de deslizamento, os processos aí de erosão, justamente por causa da falta de cobertura vegetal. Né? Então, aí é um processo importante, justamente porque a gente tem, às vezes, o desmoronamento de morros. Sim. Né? Por isso então, que é a grande questão hoje, né, a questão do desmatamento, né? Porque desmatamento, você vai acabar interferindo no ciclo da água. Perfeito, é isso aí. Porque aí você tem a questão da transpiração ali das plantas, né? E também você tira a vegetação também, né, do solo. E aí a água que deveria infiltrar, ela não infiltra, né? Aí acontece todo esse assoreamento do solo, e aí todo esse impacto também, né? Na fauna e na flora também, né? É isso aí, Giba, perfeito nas suas colocações. Olha, eu tô bem na biologia. Nossa, você tá muito bem, tô Giba. Ganhar um pontinho, hein? Vai ganhar pontinho, ganhar ponto. E aí, olha só, gente, né? Quando a gente fala, então, no ciclo da água, o Giba já levantou muitas questões a respeito dos problemas do ciclo da água, e eu tô levantando aqui, elencando mais algumas outras questões, que é, primeiro, a poluição da água, né? Então, aí, o processo de não tratamento do esgoto, que ocasiona no que a gente chama de eutrofização, né? Ou seja, a gente tem aí um aumento da matéria orgânica que está na água, e aí, com esse aumento da matéria orgânica, a gente tem um aumento também da população de algas e da população aí de bactérias que consomem oxigênio dessa água. E aí a gente tem uma queda, né, dos níveis de oxigênio da água e, consequentemente, a morte de muitos indivíduos, principalmente os peixes que estão aí na região. Então, aí a gente diz até que o rio, o lago, enfim, ele ficou morto, né? Porque você tem aí os baixos níveis de oxigênio. Uma outra coisa que, né, Giba, você levantou muito bem é a questão da escassez da água, né? Da seca, da escassez da água. Uma outra questão que a gente levanta também é como que a gente está utilizando essa água? Será que a gente desperdiça água demais? É um outro ponto que a gente também precisa pensar. Outra questão também relacionada à água são as doenças. Então, se eu tenho, por exemplo, a poluição da água, eu posso acarretar muitas doenças com isso. Posso acarretar, por exemplo, a cólera, que está relacionado com a poluição da água, com o consumo de água não tratada e poluída. Né? Eu posso acarretar também aí na esquistossomose, uma verminose, né, que também está relacionado com o não tratamento da água e com águas poluídas. Então, uma série de verminoses, uma série de doenças pode acarretar aí por causa da interferência e da poluição
da água. E são doenças que são praticamente, então, estão, né, praticamente erradicadas, que podem retornar igual sarampo, né? Exato, e são doenças aí que a gente pode tratar, e são doenças que a gente pode também se prevenir com isso. Né? Não são doenças, por exemplo, que não tem tratamento ou que a forma de prevenção é muito difícil. Não, são doenças que a gente consegue se prevenir. É só a gente ter um bom tratamento de água, a gente não poluir a água, principalmente com esgoto. E aí, como você falou mesmo, né, a questão aí da crise hídrica. E aí, para a gente saber um pouquinho mais a respeito do ciclo da água, a gente tem um videozinho que vamos passar aí para vocês entenderem um pouco melhor quais são os problemas e também entender um pouco melhor a respeito do ciclo da água. Então, olha só, pode rodar, gente. Água e sua escassez. O recurso hídrico são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. Porém, no Brasil, este recurso não está distribuído de maneira uniforme. O Brasil possui entre 10% e 12% do total de água doce disponível no planeta, caracterizando-o como um dos mais ricos em termos quantitativos. Entretanto, internamente existe uma grande variação na distribuição hídrica em relação à densidade populacional. A distribuição espacial dos recursos hídricos brasileiros não coincide com as demandas da população. A região norte, com apenas 7% da população brasileira, reúne 68% da água doce do país na bacia amazônica. O Nordeste, com 29% da população, tem apenas 3% da água doce. No Sudeste, a situação é ainda pior. 43% da população e menos de 6% da água doce de superfície. Em algumas regiões metropolitanas, o problema é agravado pela poluição industrial e urbana das águas. Também nos polos agroindustriais, a poluição dos recursos hídricos tem sido significativa. Não podemos nos esquecer também do semiárido brasileiro, bastante afetado pela distribuição hídrica, onde os índices pluviométricos não ultrapassam os 800 milímetros anuais e onde vivem mais de 19 milhões de pessoas e se concentra o maior contingente de indivíduos carentes do território nacional. Os volumes de água são regidos pelo ciclo hidrológico de cada região. A cada ano, a energia do Sol faz com que um volume de aproximadamente 500 mil quilômetros cúbicos de água se evapore, especialmente dos oceanos, embora também de lagos e rios. Essa água retorna para os continentes e ilhas, ou para os oceanos, sob forma de precipitações, chuva ou neve. Os continentes e ilhas têm um saldo positivo nesse processo. Estima-se que eles retirem dos oceanos perto de 40 mil quilômetros cúbicos por ano. É esse saldo que alimenta as nascentes dos rios, recarrega os depósitos subterrâneos e depois retorna aos oceanos pelo deságue dos rios. Diante dos sucessivos efeitos da ação antrópica sobre o meio natural, a disponibilidade de água encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes do mundo, o que faz com que as áreas inteiras tenham de enfrentar a escassez total ou parcial desse recurso. Por esse motivo, a grande questão é: o que causa a escassez hídrica? Olha, bem bacana, né? E fica Legal. uma pergunta aí mesmo para a gente pensar, né? O que causa a escassez hídrica? E aí vocês, professores, aí vocês podem debater com seus alunos, né? O que será que causa essa E escassez é legal que hídrica? é um tema que estamos passando por esse tema, né? Justamente agora, A né? escassez, né? A questão dos reservatórios. Choveu esse dia, Exatamente. mesmo assim, o nível de água do reservatório é baixíssimo, né? Exatamente. Está assustando realmente a comunidade científica, né? Todos aí estão se assustando com relação a uma possível crise É de novo verdade. que vão passar em São Paulo, né? É verdade, Giba, muito bem lembrado, né? E aí, para vocês também, professores, para vocês, alunos, o link do vídeo está aqui no nosso material. Então, qualquer coisa, vocês podem acessar, né? Isso. Nosso material, através do repositório também. Tá ali E fazer o algumas link. atividades também, né? Os Exato. alunos e os professores utilizando o vídeo. É isso aí. Então, tá aí no nosso material, tá, gente?
E aí, olha, uma outra questão também, agora que a gente vai abordar também, é o ciclo do carbono, né? A gente falou bastante aí do ciclo da água, mas o ciclo do carbono também é importante e também sofre bastante da interferência humana nesse ciclo. A gente tem, né, interferido muito no ciclo do carbono. Quando a gente fala, então, da questão do carbono, quando a gente fala do ciclo do carbono, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar primeiro de dois processos importantes. O processo de fotossíntese e o processo da respiração. No processo da respiração, então, eu tenho sempre aqui, olha, a liberação do carbono, tem a liberação do gás carbônico, né, e consequentemente aí do elemento carbono. Então aqui pelo processo de respiração. Na fotossíntese, como está mostrando aqui para vocês nesse quadradinho aqui, no processo de fotossíntese eu tenho a incorporação do carbono, justamente que eu vou utilizar, né, os vegetais utilizam o gás carbônico para fazer, então, a sua matéria orgânica, para fazer a glicose. Então, aí eu tenho a incorporação do gás carbônico e, consequentemente, do elemento carbono. Uma outra coisa importante da gente lembrar, né, além da respiração e do processo de fotossíntese, é que também a gente tem o gás carbônico, né, e o carbono em si sendo liberado também pelo processo de decomposição dos animais. Então, aqueles animais, por exemplo, que morrem ao longo da vida, quando eles vão se decompondo, também tem a liberação aí de carbono, né? Aqui também, olha, uma outra coisa para a gente lembrar, também a liberação aqui de carbono pelas erupções vulcânicas, né? Então, a gente também tem aí a liberação de carbono e de gás carbônico. Então, aqui quando eu falei para vocês, né, da questão da decomposição, olha, quando a gente mostra os fósseis, os resíduos, né, a gente está falando aí do processo de decomposição, então, da matéria orgânica, liberando também carbono para o ambiente. Então, É legal apontar, né, para os estudantes que os arqueólogos, né, o pessoal da ciência, datação do carbono 14, eles fazem essa datação com os fósseis. Exato, Para através saber dos o fósseis. tempo de, né, quanto que ele viveu, até quando ele viveu, a idade desse fóssil, né? Exatamente, Então, isso que é muito bem importante. lembrado, super importante, então, a Essa questão do carbono, dos né, fósseis. dos fósseis, né? Legal. Exatamente. E aí, gente, né, como não, a gente também interfere no ciclo do carbono. E uma coisa importante é como a gente interfere. Então, aqui eu ressaltei para vocês, olha, o branqueamento dos corais, justamente porque pela presença, então, de gás carbônico, né, então, pelas alterações climáticas, as mudanças climáticas que estão ocorrendo, a gente tem também as mudanças e as alterações na temperatura também das águas dos oceanos. E isso, né, com a elevação da temperatura da água, mudança do pH da água, ocasionada pelas alterações climáticas, a gente tem o branqueamento e a morte dos corais, que são seres vivos que agrupam aí algas e que servem de abrigo para diversos animais, diversos peixes, então são organismos muito importantes para todo o ecossistema aquático. E uma outra coisa que eu também ressaltei foi aqui a questão, olha, do aquecimento global. E até, né, tá aí para vocês relacionado ao Acordo de Paris, porque a gente tem aí nesse acordo, né, vários objetivos que o Brasil tenta alcançar para conseguir, então, frear um pouco as questões do aquecimento global. E aí, gente, né, uma sugestão aí de atividades para vocês seria, então, montar um terrário, né, Giba? Então, quando a gente fala aí do terrário, a gente está falando, então, de um espaço fechado, que ele é controlado e que reproduz as características do ambiente onde habitam certos seres vivos. Então, aí, né, para a gente ver essas questões do ciclo da água, ciclo do carbono, a gente pode montar um terrário. Para montar um terrário, o que a gente precisa? Então, a gente precisa de um ambiente, né? Então, pode ser uma garrafa PET, como pode ser um pote de vidro. E aí, eu tenho que colocar justamente essa sequência. Olha, no fundo, eu tenho que colocar o cascalho. Logo em seguida, né, a gente coloca a areia ou o carvão vegetal. Normalmente, a gente utiliza aqui a areia. Logo depois, acima da areia, a terra. E em cima da terra, a planta. Você pode colocar também um organismo ali. Você pode colocar uma formiguinha, uma joaninha. Você pode colocar algum bichinho. Exato. E aí, por último, você rega. Quando você rega, alguns indivíduos também colocam ali a inserção de água. E aí, você coloca, né, e fecha esse ambiente. E aí, então, gente, vocês podem aí
trabalhar com o terrário. E aí vai observando o que está acontecendo dentro da garrafa. Né? Exatamente. Infelizmente, a nossa aula está acabando. Não. E aí, gente, para vocês, né, tá aí a habilidade do currículo paulista para vocês. E, né, façam uma avaliação aí da nossa aula, se ficou legal, né, sugestões, dúvidas, manda aí pra gente. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra numa próxima, né, Giba? É isso aí, pessoal. Até mais aí a próxima em biologia aí com a gente aí. Vamos que vamos! Isso aí, gente. Tchau, tchau.